Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Hoje nós vamos mergulhar por águas profundas, as águas do sofrimento humano, e nos questionarmos, diante da vida de alguém que sublimou o sofrimento, qual é a nossa resposta frente à dor, frente à tragicidade da nossa vida. Uma doença cruel e irreversível tomou conta de Marcelo Ferreira Carmo. Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Sou o professor Juliano Muniz, professor de Língua Portuguesa e Literatura, e hoje nós vamos analisar a vida e a obra de Marcelo, o professor poeta, o poeta professor, o matemático que padeceu sobre uma doença incurável que o levou à morte, mas que nos deixou um legado de coragem e de virtude a partir de seus escritos, de seus poemas, que ajudaram-no a enfrentar a sua doença, a sua realidade cruel, que se manifestou no meio do caminho de sua vida. E a pergunta de Marcelo é a pergunta que nós homens nos fazemos a todo momento, sempre. É a pergunta que não nos deixa calar o espírito. Por que sofremos? Por que a dor nos atinge? Por que a vida tem esse aspecto, essa caricatura trágica, essa forma monstruosa, medonha, horripilante? Por que a nossa vida não é uma perene felicidade, uma constante alegria? Marcelo, no auge de sua vida, muito bem casado, com 2 filhos, uma carreira estabilizada, viu-se acometido por uma doença neurodegenerativa, a ela, em que todo o seu corpo, toda a sua estrutura corporal foi danificada, foi paralisada, a ponto de depender dos outros. Aquele que carregava muitas responsabilidades acabou ficando dependente de seus familiares, da ajuda de amigos, até que perdeu todas as suas forças e, imóvel, já não podia mais fazer aquilo que mais gostava. Vamos conhecer um pouco mais sobre a vida deste autor. O paulistano Marcelo Ferreira Carmo, nascido em 1974, falecido em 2018, em decorrência dessa doença degenerativa, nascido em Jandira, casou-se com sua primeira namorada, que hoje trabalha comigo, também professora, a professora Cleia. Pai de 2 filhos, Marcelo e Guilherme, iniciou sua vida de serviço à comunidade como guarda municipal, na rede de Barueri. Cursava matemática, lecionou de 2006 a 2014, participando das 2 instâncias, das 2 esferas do ensino público na prefeitura e no estado. Deu aulas também para o público do EJA, né? A educação de jovens e adultos. Quando de repente, no meio do caminho de sua vida, ele que gostava de atividades físicas, era um ciclista, um ativista, né? Se diz um ativista do ciclismo, e quando foi diagnosticado após um formigamento em suas mãos, ele recorreu à medicina e foi diagnosticado com essa doença degenerativa que corrompe a medula e acaba deixando com que a musculatura não responda mais. Então ele se viu acamado e imóvel à medida que a doença foi avançando. Em pouco tempo, a doença avançou-se. E Marcelo não teve outra saída a não ser transmutar o seu sofrimento, a não ser sublimar a sua dor, o seu sofrer, que não fosse através da poesia. Ele se viu, eu tomo a liberdade de dizer aqui, que Marcelo tornou-se um doente poeta, né? Ele não era um poeta doente, mas tornou-se um doente poeta, parafraseando aqui Machado de Assis. Então, com aquela circunstância adversa, no pior momento da sua vida, ele resolveu sublimar o sofrimento fazendo poesia. Nós vamos analisar uma poesia aqui hoje, de modo muito particular me tocou, e eu acho que acredito que sintetiza as angústias, os pesares,
os amores também de Marcelo, ok? A reunião completa compõe-se de 107 poemas dispostos aqui nesse livro, intitulado Um Lançador de Garrafas ao Mar. Era assim que se denominava, né, o nosso querido Marcelo. E dizia que todo poeta é um lançador, e cada vez que uma poesia alcança um leitor, uma garrafa é encontrada. E de modo particular, a garrafa que foi me lançada, que eu encontrei, recebi das próprias mãos da sua esposa, né, que faz muito jus à sua memória e sempre o louva pelos seus feitos e pelo marido que foi. Pai amoroso e muito significativo, o prefácio deste livro foi composto por sua filha, a Marcela, que estima muito o pai em suas palavras, aqui nos seus elogios, e recomenda que os leitores façam essa análise profunda de um homem que soube subverter, que soube sublimar a sua angústia através dessas garrafas lançadas ao mar. Passamos então à leitura do quinto poema, em que Marcelo, inspirado no poema José, de Carlos Drummond de Andrade, compõe o seu E Agora, Marcelo. E agora, Marcelo, acabou quase tudo que era belo. Condenado a viver esse flagelo, desmoronou o seu castelo. E agora, Marcelo, o que fazer? Não sei como e nem o que responder. Para a ciência, aguardar e morrer. Fé e esperança, vejo desaparecer. A vida conseguiu me convencer. Uns vieram para vencer e muitos outros para perder. E agora, Marcelo? Seguir priorizando partilhar o sentimento sincero? Ou adequar-se ao mundo? Escrever apenas o que é belo? Confesso que tenho me esforçado para ter fé e assim seguir, portando a dura realidade da vida. Não me deixa mentir. Ah, como queria a voz de Deus ouvir. Tento e tento, mas nada ouço. Mais um descartado nessa vida, jogado nesse terrível calabouço. E agora, Marcelo? E agora vamos além da leitura. E agora, Marcelo? O eu lírico que pergunta a si mesmo, né, o que fazer diante de tamanha dor, de tamanho sofrimento, afinal de contas, o Marcelo já não podia mais, né, fazer as coisas básicas, assim. Não conseguia mais se locomover. E agora, Marcelo? Tanto que escreve este, estes poemas com o auxílio de um equipamento, com o auxílio de uma inteligência artificial, vamos assim dizer. Na nossa era hoje da IA, Marcelo escreveu assim, né? Já não conseguia mover os seus membros. Então, o eu lírico aqui luta com a própria realidade nua e crua que lhe atinge. E agora, Marcelo? Ele faz questionamentos a si próprio. E agora? É o ser ou não ser de Hamlet, né? E agora, Marcelo? Acabou quase tudo que era belo. Pense, aquele que gostava de viver, ele gostava de escalar montanhas, né? Ele gostava de trilha, era um homem muito ativo. E agora, Marcelo? Tudo isso que era belo para ele, tudo isso que era o seu desfrute natural, acabou quase tudo o que era belo. Começa a enxergar a vida agora sobre os olhos cinzentos, sobre a perspectiva enegrecida da dor, da angústia, da aflição, da dependência. E agora, Marcelo? Condenado a viver esse flagelo. Desmoronou o seu castelo, e aqui ele faz alusão ao seu próprio corpo, que é o castelo onde habita a nossa alma. Desmoronou esse castelo. E agora, Marcelo, o que fazer? Ser ou não ser? Não sei como e nem o que responder. E a realidade é que poucos, para não dizer que nenhum de nós, sabe como responder, como dar essa resposta a tamanho desafio, a tamanha imprecação. O que responder à vida
diante do sofrimento? Para a ciência aguardar e morrer. Não tinha mais jeito. A expectativa de vida daqueles que são diagnosticados com ela é de no máximo 5 anos, né. Na melhor das hipóteses, as pessoas vivem 5 anos. Fé e esperança, vejo desaparecer como que uma fumaça que sobe, né, e que vai sumindo. E como que vê essa esperança ir embora? Ora, o convencimento que a vida vem de trazer, né. A vida conseguiu me convencer. Uns vieram para vencer e muitos para perder. Aqui me faz lembrar a música do Tim Maia, né? Que um nasce para sofrer enquanto o outro ri. Assim que canta a canção Azul da Cor do Mar, do famoso Tim Maia. Uns vieram para vencer e muitos para perder. E agora Marcelo faz parte dessa pleiade, né, das pessoas que vieram com um karma, com uma chaga, com um fardo para carregar. E agora, Marcelo, e a questão se renova. Seguir priorizando partilhar o sentimento sincero? Qual é o sentimento sincero de alguém que está sofrendo? É decantar a sua angústia. Na sinceridade, é observar a vida na perspectiva mais dolorosa, porque afinal, essa é a realidade de quem está sofrendo. Ou adequar-se ao mundo, escrever apenas o que é belo. Esse mundo das aparências, esse mundo hoje das redes sociais, onde todo mundo está sorrindo, todo mundo está feliz, tirando a sua selfie, né? Esse mundo de sombras, de aparências, ele vai continuar nesse ritmo frenético e frequente da exibição das aparências, ou ele vai decantar agora realmente o que está passando, o que está sofrendo, né? E agora, adequar-se ao mundo? Escrever apenas o que é belo? Confesso que tenho me esforçado para ter fé e assim seguir, portanto, a dura realidade vivida não me deixa mentir. Ou seja, não dá para esconder as suas angústias, os seus sofrimentos, e é isso que ele vai expressar. É assim que ele vai começar a se expressar através desses poemas, para que nós saibamos o que se passou dentro do seu coração, dentro da sua psique, como que ele enfrentou isso? Enfrentou escrevendo. Fingindo? Não. Dizendo a verdade. Porque quando alguém se coloca em batalha, ele já saiu-se vencedor, ele já se fez vencedor. É o que acontece aqui. Quando ele resolve, quando ele decide que vai sim expressar os seus sentimentos, sejam eles quais forem, mas ele não vai se calar, ele já venceu. Já não é mais alguém que foi derrotado, mas já é um vencedor. Simplesmente pelo fato heróico de ter decidido lutar. E as últimas estrofes me fazem lembrar, os últimos versos me fazem lembrar o clamor de Jó, né? Ah, como queria a voz de Deus ouvir, que só ele é a testemunha, só ele é a testemunha do verdadeiro sentido da dor, do sofrimento, da angústia. Só ele pode dar a resposta que nós aqui tentamos interpretar, mas não conseguimos. Que nós aqui tentamos buscar uma resposta para esse sentimento, para essa dor, para esse acontecido e não conseguimos. Assim como Marcelo não conseguia. Ah, como queria a voz de Deus ouvir, que ele me desse uma resposta, assim como Jó clamou. Olha, vocês que estão aqui no mundo das sombras, das aparências, não conseguem me dar essa resposta. Eu queria a voz de Deus ouvir, a voz daquele que me criou, a voz daquele que me gerou, que me formou, que pudesse me responder o porquê de tamanhas aflições. Mais um descartado nesta vida, jogado nesse terrível calabouço. E agora, Marcelo, a questão que retumba no coração de Marcelo, que deve retumbar também nos nossos corações. E agora? E se o sofrimento nos abatesse e chegasse agora? Qual seria a nossa resposta? Qual seria a nossa ação frente à dor, ao sofrimento, à perda? Qual seria a nossa resposta? Nós já sabemos agora de Marcelo. Gostou desse vídeo? Então curta, compartilhe e comente.
Deixe aqui a sua sugestão e se você quiser se aprofundar, procure conhecer um lançador de garrafas ao mar, Marcelo Ferreira Carmo, e a sua história de vida, ok? Um forte abraço e até a próxima!